Vizinha, bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma semana que se inicia e bora começar essa semana fazendo o nosso acordar da vizinha, aquele momento único, especial do nosso dia, que a gente traz cor, vida, sentido para nossa vida. Então bora juntas hoje fazer o nosso acordar da vizinha, inspirados na leitura de Café com Deus Pai. E bom dia, vizinhas maravilhosas! E hoje a gente vai falar sobre identidade, sobre quem somos. Tudo aquilo que você faz, que você pensa, que você vive na sua vida, estão de acordo com quem você é. Então vamos falar sobre a sua identidade. Bom dia, vizinha Mônica maravilhosa. Daqui a pouquinho eu chego lá na nossa conversa, tá bom? Estou de volta. Vamos lá. Então, quando a gente está falando de identidade, ele traz o seguinte aqui. Identidade é sobre quem você é e não sobre o que as pessoas dizem ao seu respeito. Já pega essa. Deus Pai, desde a criação do mundo, mostrou o seu desejo em se relacionar com seus filhos, tanto os que criou à sua imagem e semelhança. O fato é que ele também decidiu nos dar o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Dessa forma, temos a liberdade de viver afastados ou próximos a ele, ouvindo a sua voz. Vizinhas, eu vou partir aqui do princípio de que a sua fé, aquilo que você acredita, mora dentro de você, mora no seu coração. Então, o que acontece? Cada uma de nós nasceu com a sua essência, nasceu com os seus dons, com os seus talentos, que vão formando a sua identidade, quem você é. Quanto mais você faz os seus movimentos, as suas escolhas de acordo com quem você é, respeitando os seus valores, respeitando a sua história, respeitando o que te faz bem, melhores resultados você vive na sua vida. Quanto mais afastada você fica de quem você é, eu tomo uma decisão que eu não queria para agradar o outro. Eu vou num lugar que eu não tô nem um pouco afim para que o outro não fale de mim. Eu vou comer alguma coisa porque os outros gostam e eu nem gosto tanto. Quanto mais a gente vai fazendo esse movimento, seja para o que for na nossa vida, mais a gente vai se afastando dessa nossa identidade que ele está trazendo aqui hoje, de quem a gente é. Todas nós, eu costumo trazer a identidade através do polegar. Eu tenho uma analogia dos 5 dedos e o primeiro deles é a nossa identidade. A nossa identidade, ela tem uma digital. Essa digital, ela é única. Cada uma tem a sua. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo e cada pessoa tem a sua identidade. O que isso significa? Que cada pessoa é única. Gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, todos somos únicos. Não existem pessoas iguais, uma cópia. Você pode ser parecido de imagem, mas não de identidade. Então a gente precisa cada vez mais entender isso para a gente começar a encontrar e acessar a nossa. Então vamos lá. Saiba que você foi criada para a glória de Deus e que qualquer coisa que te afaste dele, automaticamente te afasta do que você nasceu para ser. Deus está dentro de nós. Tudo aquilo que te afasta de você, te afasta da sua fé, te afasta de Deus, te afasta do que você confia. Quanto mais afastada você está do que você confia, mais necessidade você tem de controlar as situações, as coisas. Então, sabe quando você tem aquela necessidade de controle na sua vida? É porque quanto mais controle você busca ter em relação às situações, às pessoas, à vida, aos resultados,
menos você está confiando em você e na sua fé. Quanto menos você confia, esse é o principal direcionador para falar que você está afastada de você, da sua identidade, de quem você é. Porque a gente veio aqui nessa vida para realizar tudo aquilo que a gente deseja do nosso coração. E quando a gente se afasta de quem a gente é, da nossa identidade, a gente não confia na nossa capacidade. E aí o que a gente faz por não confiar na nossa capacidade? A gente não faz aquilo que só a gente pode fazer para aproximar a gente do nosso sonho. Aí o que a gente fica fazendo? Ao invés de fazer aquilo que eu posso fazer para mim, para me aproximar do meu sonho, não, eu fico querendo controlar o meu esposo, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, controlar os funcionários, controlar minha mãe e meu pai. E aí nisso eu vou me afastando de quem eu sou. Quanto mais eu me afasto de quem eu sou, mais baixo eu vibro. Quanto mais baixo eu vibro, menos eu consigo realizar meus sonhos. Tá tendo alguma joaninha aí? Tá fazendo sentido pra vocês ou não? Coloca aqui pra mim. Joaninha é o nosso direcionador de... Caiu uma ficha. Deu um insight. Tocou aqui. Então, se estiver tocando, coloca como um direcionador e vai participando comigo, vizinho. Escreve aqui se você está se identificando ou não. Vamos lá. Um dos principais sintomas da identidade distorcida é a comparação e o julgamento. Pessoas que constantemente se comparam ou se julgam, elas estão, de fato, Cadê aqui que eu me perdi? Pessoas constantemente que se comparam a outras acabam enfrentando dificuldades, pois o fato é que Deus criou cada uma de nós de forma singular. E esse comportamento acaba levando você a viver uma vida de infelicidade. Por quê? Porque se eu me comparo a Aline, eu vou estar me distanciando de mim. Por quê? Porque a Aline tem a identidade dela. Ela veio para expressar os dons e os talentos dela. Eu, Joy, tenho a minha identidade. Vim aqui expressar os meus dons e os meus talentos através de quem eu sou. Quando eu fico me comparando, porque o resultado dela, porque o corpo dela, porque a vida dela, porque o casamento dela, porque os filhos dela, eu me afasto de quem eu sou. Agora, se eu pego alguma coisa que eu gosto muito na Aline, aí eu viro e falo assim, nossa, eu vou modelar. Quais são os comportamentos que a Aline tem para, por exemplo, ser uma pessoa super determinada em resolver problemas? Quais são os talentos? Quais são os comportamentos que ela tem? Quais são as habilidades que ela tem? E quais são as crenças que ela tem para ir resolver aqueles problemas que de repente eu não estou tendo? Aí eu vejo o que ela faz, quais são os comportamentos dela, para quê? Para eu pegar e eu começar a modelar. Falar, opa, ela acorda de manhã cedo e ela não põe o soneca 3 vezes. Eu vou começar a criar esse hábito de acordar, fazer a minha higiene e cuidar de mim. Porque isso vai me dar mais ordem no meu dia. Isso vai me trazer mais determinação para resolver os problemas. Isso vai me trazer mais foco. E aí o que eu faço? Eu pego aquela modelagem e vivo na minha vida, de acordo com a minha realidade. Então eu modelo para melhorar. Eu não fico me comparando, me diminuindo ou me aumentando. Todos somos um, não existe maior, menor. E a gente todos somos um porque a gente se complementa, não porque a gente é igual. Então, que a gente possa entender quem a gente é e se concentrar na gente. Porque quando eu começo a me comparar ou a julgar, eu começo a me distanciar de quem eu sou.
E aquele tempo que eu tô me comparando, que eu tô me julgando, que eu tô me vitimizando, porque aí eu me comparo, julgo e vou pra vítima, né? Então, ó, até a tríade daqui, a comparação, tá lá, a salvadora querendo comparar, não. Aí a vítima tá lá na vítima, a julgadora tá lá na agressora. Socorro, Deus! Quando você fica em um desses lugares, você está perdendo o seu tempo de vida. Pega esse tempo que você está se comparando, que você está julgando, que você está se vitimizando, e olha para sua vida, investe em você e fala: o que eu posso fazer para mim? Para me tornar uma pessoa diferente. Se questiona. Que bom que tá fazendo sentido aqui. Muito bom viajar por aqui, né? A sabotadora se compara, que é uma beleza, que a sabotadora conta historinha. Ela não vive o mundo dela, ela não vive a identidade dela. Ela vive no corpo físico, mas ela vive sempre fora. Sempre olhando a vida dos outros, julgando, comparando, se vitimizando. Ela não tá vivendo a vida dela. E aí ela se sabota o tempo inteiro se contando historinha. Então vamos lá. Policice. Pois sempre que pensamentos de comparação tomarem a sua mente, eles não vão te alimentar. Você é única. Você é uma filha com uma identidade e propósitos estabelecidos por Deus. Lembra? Identidade. A identidade, ela tá no nosso polegar. Ela é representada pelo nosso polegar, que tem as digitais únicas. O nosso corpo já diz pra gente que somos únicas. Onde foi que a gente se perdeu? Talvez até hoje você tenha vivido sem saber qual a sua real identidade e, consequentemente, acabou vivendo algo que não era para você. Entenda que muitas vezes buscamos em nós aquilo que só encontramos dentro e a gente está buscando fora. Pega essa daqui. Talvez, e conta aqui pra mim se você já se colocou nesse lugar. Bom dia, Laurinha. Bom dia, Jace. Bom dia, vizinhas. Talvez até hoje você tenha vivido sem saber a sua real identidade. Quem sabe a sua real identidade? E, consequentemente, acabou vivendo algo que não era para você. Só eu já vivi nesse lugar, ou alguma de vocês já viveu nesse lugar? Onde vocês sabem o que vocês precisam fazer, vocês sabem o caminho de vocês, mas aí chega o esposo, chega a mãe, chega o pai, chega alguém de fora e fala assim: não, isso daí não vai dar certo, não, o caminho não é esse, não, isso não é pra você, isso é perigoso, toma cuidado, que loucura, deixar um emprego seguro com um salário fixo para empreender, você tá ficando louca. Imagina, ser mãe por FIV, não, isso daí não é de Deus, não, gente. E aí a gente deixa de viver os nossos sonhos por conta do que os outros estão falando. Acontece que os outros, eles não viveram o que você tá vivendo. Então, se for para você escutar algum conselho, que você escute de quem já chegou aonde você deseja chegar para aquilo que você está vivendo. Ó, Aline, já muitas vezes, a Mônica, já muitas vezes, em algumas situações, eu também já vivi nesse lugar. Quando eu deixei a CLT com um salário maravilhoso, com um cargo incrível, para vir empreender, a minha mãe e o meu esposo, funcionários públicos, eles têm um valor de segurança muito alto. Eles me chamaram de louca. Não vai dar certo, você tá ficando maluca, imagina. Só que dentro de mim eu sabia o que eu queria, o que a minha chama, a minha identidade, a minha essência me pedia. E eu fui e eu fiz. Quantas mulheres desejam engravidar e aí elas são direcionadas para a FIV e elas não se permitem viver o tratamento porque elas têm a crença de que não é de Deus. Vizinha, se Deus... Quem é que capacita os médicos? Quem que nos capacita?
Deus. Se os médicos foram capacitados para desenvolver essa tecnologia para facilitar a vida, a realização do sonho de mulheres, de casais que não conseguem engravidar naturalmente, da onde a FIV não é de Deus? A gente precisa começar a colocar mais o nosso pé no chão e sentir o nosso pé aterrado, para a gente começar a trazer mais pra gente quem a gente é. Quem nós somos é que vai levar a gente para a realização dos nossos sonhos. O outro não vai levar a gente para a realização dos nossos sonhos. Então saiba as pessoas que você convive, os ambientes que você convive. Hoje eu invisto em mim para aprender a empreender. Faz 4 anos que eu estou na escola de empreendedorismo. Porque ali eu tenho o suporte que eu preciso para empreender da maneira certa, para empreender saudável. Eu não tenho essa referência dentro de casa. Falei, minha mãe, meu esposo são funcionários públicos. Eu tenho histórico de empreendedores na família que faliram. Mas eu posso fazer diferente. Só que o que eu preciso fazer? Eu decido fazer diferente e eu fico fazendo sozinha, batendo cabeça. É óbvio que não vai dar certo, porque eu não sei os caminhos, porque se eu me perder eu não tenho onde perguntar, porque vai ser muito mais difícil eu chegar onde eu desejo chegar sozinha. O que eu faço? Eu invisto em mim, estou no lugar certo, onde a minha mentora já chegou onde eu desejo, ela já percorreu o caminho, nela eu confio. Então eu faço as perguntas, ela me responde. Quando ela me responde, eu sinto no meu coração. Isso me faz sentido? Mas eu já tenho um direcionamento dela. E aí eu vou vivendo aquilo na prática. Tô vivendo. Tive algum enrosco, alguma dificuldade, volto nela e falo, Sabrina, aconteceu isso, isso e isso. Como que eu saio daqui? O que eu faço nesse caso? Ela me traz as orientações, eu vou lá e eu coloco em prática. Agora imagine eu perguntar isso para o meu esposo ou para minha mãe. Eles não têm referência, eles nunca empreenderam. Como é que eles vão me falar? Aí de repente você vai pedir um conselho de como melhorar o casamento para uma amiga que está com o casamento todo cagado. Não vai resolver seu problema, vizinha. Aí você vai pedir um conselho sobre saúde emocional, sobre doenças físicas que você está vivendo, para uma pessoa que está lá vivendo um problema mental, emocional e cheia de problema de saúde. O nosso corpo, ele conversa com a gente o tempo inteiro. Então esteja nos lugares certos com as pessoas que vão cada vez mais potencializar em você quem você é. Que você vai fazer uma pergunta e ela vai te devolver com outra pergunta. As vizinhas sabem disso. Muitas vezes elas me fazem uma pergunta e eu devolvo com outra. Por quê? Porque essa pergunta que eu estou devolvendo é a pergunta que vai trazer a consciência para ela de quem ela é. Então vamos fechar aqui. Assim como Pedro, reconheça quem é Jesus e caminhe em direção a uma vida completamente satisfeita por Ele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Toma posse da filha de Deus que você é. E honre Deus, honre a sua vida, honre esse coração que bate aí em você, vivendo a sua vida. Não perca tempo buscando viver a vida dos outros, buscando salvar os outros, buscando fazer pelos outros aquilo que nem os outros querem fazer por eles. Pega esse tempo, investe ele em você e faz em você, por você. Sabe por quê? Porque quando você fizer isso, você vai inspirar essas pessoas que estão no buraco a saírem do buraco também. Só que a gente inspira pelo exemplo, não pela palestra, não pela boa vontade em salvar alguém.
Vizinha, se for para salvar alguém, salva você. Sai desse lugar egóico de se achar maior, melhor do que os outros, para salvar quem nem quer ser salvo. Sabe por quê? Porque vítimas procuram aliados para sua não ação. E aí nesse lugar, nem você e nem a pessoa prosperam. Porque é a sabotadora que está no comando, tanto no seu quanto no da vítima. A salvadora e a vítima, tá lá, né? Para ter uma vítima, tem uma salvadora. Para ter uma salvadora, tem uma vítima. As duas estão na sabotadora. A salvadora quer salvar o outro porque não quer se olhar. A vítima quer ser salva porque não quer sair do lugar. Tá gostosinho ficar no cocô quentinho. Só que acontece que nesse lugar só tem escassez. E surgir vítimas não prosperam. Vítimas buscam aliados para sua não ação. Quando a gente não age, a gente não prospera. É exatamente isso. Coisa mais linda. Então, bora a nossa cartinha do dia. Mentaliza aí o que você vai receber, que eu vou mentalizar daqui. Muito bom, as joaninhas. Vamos lá. Algumas vezes a vida nos oportuniza situações em que podemos reunir em um só grupo de pessoas com maiores aprendizados. Ai, olha nós aqui. Vizinhas, a vida, quando você pede uma coisa, não aguento mais essa vida. O que eu preciso fazer? Sabe o que a vida faz? Ela te traz as pessoas certas. Aí, sabe o que você faz? Você paga de louco e fala, não é pra mim. E aí você faz o quê? Você vive lá, longe da sua identidade, de quem você é, buscando viver a vida do outro. Acontece que o outro não tem o seu polegar é seu. A sua digital, ela é só sua, ela não é do outro. Então honra quem você é e se coloca nos ambientes certos. Olha aqui falando, a gente estava falando de ambiente certo. Algumas vezes a vida nos oportuniza situações em que podemos reunir em só um grupo de pessoas os nossos maiores aprendizados. A gente faz isso nos ambientes certos. Para de se distrair. Para de ficar se sabotando. Começa a tomar posse de quem você é. Deixa a sábia assumir a sua vida. É ela que se torna a protagonista. E que faz as melhores escolhas e que te aproxima da sua identidade, de quem você é, de quem você veio ser. E quando você é a sua identidade, o que acontece? Eu tomo posse de quem eu sou, eu respeito a minha identidade, eu começo a fazer ações mais alinhadas a quem eu sou. Quanto mais ações eu faço alinhadas a quem eu sou, melhores resultados eu vivo. Esse é o caminho da vizinha sábia. Espero de todo o meu coração que o acordar de hoje tenha tocado em você alguma mensagem importante, que faça você entender que você é única. E amanhã a gente está aqui novamente às 9h40 da manhã com o nosso acordar da vizinha e eu espero vocês. Um beijo no coração e uma semana abençoada.